O Vinícius está no Hobbit. Não lembro se no Hobbit tem alguma personagem feminina. A gente Porque é conversava no tal de começo da Arrowverse, né? reunião, Eduardo. Eu estava dizendo para ele que eu não Não lembrava de tem. ter um personagem feminino no Hobbit. Pois é. Acho que nem no Não, final, né? Em momento nem no, nenhum. eu acho que no É um livro momento muito nem. machista. Muito bem, estamos aqui para mais uma reunião do nosso grupo Salão do Fogo. Por enquanto está aqui o nosso amigo Vinícius, de Fortaleza, e aí a gente vai conversar sobre o Silmarillion, né? A última parte. Com a graça de Deus, a gente vai terminar hoje a leitura do Silmarillion, né? Dos Anéis de Poder e da Terceira Era. E aí o Vinícius também, como é um membro novo do grupo, ele vai conversar um pouco também sobre como está a leitura dele do Hobbit, que nós já Exato. terminamos aqui, né? Salão do Fogo. E aí, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai enriquecendo aqui os debates, né? As partilhas. E como hoje é Sim. 1º de maio, né? O pessoal que está acompanhando no Guardião já vai acompanhar depois, mas hoje é 1º de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. A gente vai também conversar um pouquinho sobre a figura de Nossa Senhora, né? E a relação dela com as personagens femininas lá do Legendário de Tolkien. Muito bem, bem-vindo, viu, Vinícius? Uma alegria tê-lo. Ah, pois é, também, eu sempre gosto muito, eu tento sempre não faltar as reuniões do salão, né? Porque assim, como eu sou novo mesmo, né? No Tolkien, aí como é que é bom sempre eu ter alguém mais experiente, né, para aprender mais sobre a leitura. Bom, né? Eu tô lendo o Hobbit ainda, né? Eu acho que faz nem sei quantas reuniões, eu tô no Hobbit, né? Mas assim, o Tolkien, eu acho que eu não vou dizer assim, mas é um dos escritores meu favoritos que eu li, né? Assim, Shakespeare, Dante. É porque é como se fosse uma peça mesmo de teatro, né? Ele tem várias experiências ali, e ele vai condensando ali a experiência dele, né? E a gente também vai condensando a nossa experiência, né? As palavras dele vão ecoando várias memórias, né? Não é só tipo, é uma palavra solta, né? Cada palavra que ele usou ali, ele sabe o devido peso da palavra, né? Como tá aí, realmente começou o mês de maio, né? Aí tem muita coisa, né? São José Operário hoje, né? Dia 1º, né? Dia do Trabalhador. É bem. É feriado, né? É feriado também, né? Lembrando São José é tão grande que tem duas memórias, né? Tem a memória dele no dia 19 de março, né? São José esposo, né? De Nossa Senhora. E tem São José, no caso de hoje, operário. Aí, assim, tem a diferença, é porque o outro São José lá não trabalhava, esse trabalho é o mesmo São José, né? Mas eu acho que é porque ele tem tantas virtudes, né? Heróicas, assim, ele foi pai, né? Pai de Jesus aqui na Terra sem ser, né? Assim, sem ser no sentido estrito da medicina, né? A gente pode falar assim, né? No entanto, ele é aquilo que a teologia fala sempre, né? Que ele acreditou mais na graça do que na natureza, né? Ele soube condensar as duas coisas, né? Igual Tomás de Aquino falava, né? A graça coopera com a natureza. Ele soube condensar bem e se deixar guiar pela natureza, não, pela graça de Deus, e a graça foi modulando a natureza dele humana, né? E de modo que, assim, ele fazia as coisas normal, né? Assim, sei lá, comia, capinava, mas era tudo feito como se fosse um anjo fazendo, por assim dizer, né? Porque a graça atuava nele. Aí também falou das figuras femininas de Tolkien. Eu conheço, eu tenho um pouca referência, né? Porque eu só li o Hobbit. Então, aí eu tô procurando ainda, eu não vi ainda a mulher no Hobbit, não, né? É Aí, interessante, Vinícius, porque eu acho que se eu não me no engano, Hobbit não tem ainda, assim, uma figura feminina de destaque, né? Não, acho que não aparece a Galadriel, né? No assim, Hobbit, não aparece não aparece. Arwen também.
A Arya, né? Pois é, essa daí eu me lembro sempre, né? Porque da história do Aragorn e da Arya. Eu não sei se o Tolkien fez alguma referência com Maria, é, e José, talvez, porque o Aragorn também ele tem muita virtude, né? Fica sempre atinando assim na minha cabeça, eu pensando assim, eu acho que o Aragorn é São José e a Arya é Maria, porque os dois têm muitas virtudes, né? Aí eu também não sei se tem alguma referência. Porque eu não conheço também a história, né? Porque aí já é no Senhor dos Anéis, né? E no Silmarillion, né? Que eu só tô no Hobbit. Mas eu vou sair, tem que terminar esse mês já para entrar no Senhor dos Anéis. Tá em qual parte do Hobbit? Você já tá naquela parte ali Já- da chegada deles na cidade do lago? Já tá depois disso? Não, já passei isso aí, eu tô na parte do Fora de Casa, capítulo 13, né? Que eles já estão, já tá perto, ó, tá muito perto aí, ó, tá, é só, eu acho que se eu tirar, eu acho que amanhã de manhã, né, tem que tirar, tem que resolver umas pendências lá no carro do Enem, aí tirava amanhã para ler o Hobbit e resolver as pendências do Enem com o Hobbit. Aí acho que dá certo, aí já seria mais feliz ainda, porque aí no dia 3, né, sexta-feira, aí já entrava no seus eventos. Mas também, ainda não, né, eu não sei se dá para ler, assim, do 13 até o 19 de uma vez, né, que é muita informação, Tolkien sempre, né, mas vai que, né, É ele possível que prende você muito na consiga. leitura. Ele tem muita informação, mas ao mesmo tempo é uma leitura muito leve, né? Hobbit, pelo menos, né? Quando você Sim, sim. começar O Senhor dos Anéis, você vai ver que fica mais denso, né? Tanto a nível de história quanto a nível de personagens. Você vê que tem capítulos lá no Senhor dos Anéis que são muito mais densos, né? Como A Sombra do Passado, o Uhum. Conselho de Elrond também, né? O Conselho de Elrond é um capítulo que eu acho que é um dos mais densos do Senhor dos Anéis, porque é muita história, né? Então, eu acredito que sim, você consiga ler, porque é bem mais leve o Hobbit. Você vai sentir quando você Sim. começar o Senhor dos Anéis. Sim, eu até senti um gostinho já do Senhor dos Anéis ontem, que até a propósito, deixa eu até abrir aqui o capítulo, que quando a gente termina o capítulo 12, né, aí tá aquele medo lá, por causa que o dragão vai tentar matar, né, os anãos, o Hobbit também tá preocupado. E aí eles começam a descrever aqui o tesouro e fala da pedra Arkin. Aí eu disse assim, rapaz, eu acho que essa pedra Arkin é aquela que o Aragorn vê a Arnor. Não sei se eu tô fazendo a referência correta ou errada. Porque Arkin é o filme, né? A Aí eu Pedra disse Arca é assim, uma pedra que eles encontram, os anãos, eles encontram essa pedra quando eles estão cavando lá, né? E ela se torna o maior tesouro deles, né? É diferente da. Eu acho que você se refere à joia, né? Que a Arwen no filme dá ao Aragorn. Eu exatamente. acho, eu acho que você está se referindo a uma Aqui, ó. joia que tem no filme. Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa Deixa eu só. noite. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Seja bem-vinda, Vivi. Muito obrigada. Estava com saudade de participar. Nós Depois de também, tanto viu? Tenho tempo, certeza. graças a Deus deu certo retornar. Graças a Deus. Que bom. Pois é, Vinícius, não sei se eu tirei sua dúvida. É porque, assim, quando ele começa a descrever o tesouro, né, aí ele diz assim, ele fala de Rei Bladorfin, se eu não tiver a pronúncia. E aí depois ele fala ele vai descrever as espadas, 3 vezes forjada, aí ele fala de Girion, Senhor do Vale, aí ele fala de uma gema branca. Aí eu disse assim, gema branca deve ser uma Silmaril, não? Mas eu não sei, porque eu nunca li o Silmarillion, né? Apesar de ver, assim, na imagenzinha dele bem bonitinha, né, tem 3 ali, aí não sei se tem a ver. Aí, porque o Já, Tolkien, né, ele puxa a história, né? é, já aventaram essa possibilidade de a Pedra Arquem ser uma Silmaril, mas não era não. Silmaril se perderam, né? Uhum, Uma ficou com o Earendil, como a uhum, gente já viu, né, nas reuniões passadas. Uma caiu
no mar e outra caiu no fogo. Eram três, né? Então, cada uma tem Uhum. um destino diferente. Uma foi para o céu, outra no ar, outra no mar, outra no fogo, né? Nas histórias do Silmarillion. Então, a Pedrarquem é outra joia, diferente. Ah, perfeito, perfeito. Então pronto. É porque assim, é bom ficar com essas referências quando lê, eu acho que a bem da verdade, lendo o Hobbit e o Senhor dos Anéis junto, você vai fazendo as referências, né? Porque um puxa o outro, né? Porque me disseram que o capítulo 1 do Senhor dos Anéis já é uma festa muito esperada, né? Que em contraposição do Hobbit, que é uma festa inesperada, né? Isso. Que realmente é aquele capítulo assim, né? Aí eu pior que, assim, é bem simples, mas assim, realmente uma festa inesperada não é muito bom não, né? Você tá assim em casa tranquilo, aí do nada chega as pessoas em casa e "Ei, vamos fazer uma festa." Aí Bem-vindo, eu quero Eduardo. entender depois a referência. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite aí. Deixa eu só. Aí lá no Senhor dos Anéis, quando você começar nessa parte da festa, é a mesma parte do filme, digamos assim, né? Que começa com os preparativos do aniversário do Bilbo, né? De 111 anos. É Sim, o sim. começo lá do Senhor dos Anéis, né? Então você E tem um uma começo com longa 111 jornada ainda episódios. pela frente. Eu tô vendo. Muito bem. E aí, Vivi, como é que você tá? Como é que estão suas leituras? Você quer partilhar como é que tá aí a sua leitura do Silmarillion? Sim, com certeza. É, eu fiquei meio perdida, né, no grupo, porque por causa da morte da minha mãe e tal, aí eu não conseguia acompanhar. E aí eu achei que já tinha terminado. E aí eu avancei na leitura, terminei tudo, achando que já tinha passado tudo. Aí, meu Deus, daqui a pouco, quando eu voltar, é outro livro. Aí saí correndo e li, né? Eu já tinha lido ele uma vez e eu acho muito fantástico, né? Eu acho que dessa vez eu consegui ir lendo e refazendo algumas referências, entendendo melhor, né, com quem que fica a Silmaril, as brigas, né, as lutas que acontecem nesse vai e vem com o Sauron, com o Morgoth, aí compreender melhor que a primeira vez parecia que eu estava lendo números na Bíblia, só via nomes diferentes e não entendia nada. Acho que dessa vez também tem uma particularidade do Tolkien que eu acho muito legal, é que ele gosta de dar nomes, né? Vários nomes de várias línguas a uma coisa ou uma pessoa só. Então, de repente, você está lendo e diz, gente, da onde apareceu essa pessoa? Ele estava agora ia conversando com um, de repente aparece outro na história. Mas não, é porque ele do nada chama com outro nome, né? Acho que as divisões dos elfos também era uma coisa assim que na minha cabeça ficava muito confusa, né? Porque eles são criados, têm um nome, aí a primeira divisão tem outro nome, começam a andar, ganha outro nome, um fica para trás tem um nome, um fica no meio tem outro, então eu ficava, meu Deus do céu. E se você não acompanha isso no começo, quando chega lá no final, que ele vai falar quem a Galadriel era, quem não sei quem era, aí você diz, meu Deus, não estou entendendo nada. Então isso me ajudou muito, assim, né, nessa segunda leitura. Eu também tentei fazer um paralelo com a série, né? Mas não consegui muito, assim. Não sei se a gente vai falar sobre isso, né? Onde exatamente ali na série vai trazendo o Silmarillion, porque eu lembro que na série tem esse encontro, né, da Galadriel com o Sauron, e aí eles vão, né, para a Terra dos Homens, que eu esqueci o nome. Então, tipo, tudo aquilo acontece na série, Para Númenor, mas né? no Que livro. você está dizendo? Isso, exatamente. E aí eu ia lendo no livro, né? Porque vai descrevendo a queda de Númenor e tudo mais. O Sauron realmente vai para lá, mas em nenhum momento cita, né, a Galadriel. Então eu não sei se é liberdade da arte, né? Dele, porque é baseado no livro, não é o livro em si, né?
Então dá Aí essa margem de liberdade. esse específico da Galadriel ir para Númenor é adaptação da série mesmo, não tem no livro. Ah, sim. Essas adaptações é muito complicado porque a gente acaba associando, né, e querendo entender e encontrar onde tem uma coisa em outra. E aí ficava assim, tentando fazer as associações, porque eu quero assistir a série de novo, né? Antes que lance a segunda temporada, eu quero rever a primeira. É, achei isso muito bom da leitura, assim, né? De fazer as associações. E o final, eu acho, para mim também uma das coisas, porque assim, eu cheguei a ver partes da série, né? E para mim, na leitura dessa vez, o papel da Galadriel e do Elrond, quando eu me remeto aos filmes, é o final da era, eu acho que foi me dando uma percepção mais de tempo. Porque você pega a Galadriel, que aparece no começo da Silmarillion, todas as eras acontecem e ela ainda tá voltando, tipo assim, quando chega a vez dos homens, né, do governo dos homens, a Galadriel ainda está lá. As árvores genealógicas também, né, o livro que eu tenho, ele traz no final do livro, tanto da parte dos homens, aí vai O mostrando seu ali é esse, Vivi? O seu é esse é, a daqui, ge- a última edição da... Isso, Ah, o Eduardo tem um classicão que eu tinha. exatamente. Eu li a primeira vez o que o Eduardo mostrou. E aí, dessa vez, eu ganhei esse de aniversário, agora em fevereiro, do Silmarillion. Muito bom Ah, ele, achei a sim, leitura eu muito lembro que você simples. falou mesmo. Achei ele ótimo. Aí gostei, eu me adiantei ele tudo, né? Eu nem sei se é o final que a gente vai ver agora, mas aí eu já terminei, porque eu achei que eu estava atrasada. E aí Não, finalizei é a isso leitura, mesmo, mas Vivi. gostei muito de ler. A gente fala hoje sobre da terceira, dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que é a parte final do Silmarillion, né? Hoje a gente encerra. Ai, joia. Acho que um detalhe também que eu achei muito impressionante, que a série me ajudou, é na hora de forjar os anéis. Pelo menos na parte imaginativa, assim, né? Eu achei muito interessante como ele vai mostrando a pessoa que faz, né? Que está na forja, que vai encabeçando a construção ali dos anéis. E depois lendo isso no livro, né? E revendo as cenas na série, me ajudou muito, assim, abriu a imaginação. Achei muito interessante. E depois compreender tudo em relação a onde estão os anéis e o que é que acontece, né? Por que que a casa de Elrond é daquele jeito, por que a casa da Galadriel é daquele jeito. Quando a gente chega lá no Senhor dos Anéis, no final, quase no final da era, né? Aí você diz, meu Deus, é aquele anel lá do começo. Achei bem interessante. E uma das coisas de reflexão mais espiritual, assim, né? É a questão da corrupção, da fragilidade do homem em relação porque sempre tem a relação do bem com o mal, né? E o Sauron vai fazendo os prisioneiros, vai corrompendo, vai fazendo aliados, e sempre os aliados do Sauron, sempre os aliados do mal, os mais fáceis de corromper são os homens. Então eu ficava pensando muito nessa linha, né, de como o mal vai fazendo essa influência. Maravilhoso, Vivi. Eu acho que é um tema recorrente, né, nas obras do Tolkien, essa tentação à corrupção pelo poder, né? Você vê isso nos homens mais vulneráveis, mas você vê isso nos elfos também. Principalmente nessa parte aí da Forja dos Grandes Anéis, existe um certo tipo de ambição no que os elfos querem fazer, né? Porque era claro o convite dos Vala para eles voltarem, né, para Valinor, mas eles passam por uma tentação na criação dos anéis muito parecida com a que os homens passaram em Númenor, né? Porque na decadência de Númenor, os reis eles começam a se apegar à vida que antes eles entregavam livremente, né? Lembrava aquela passagem do Evangelho de São João, quando Jesus fala, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Essa era a atitude dos reis de Númenor no começo, né? Chegava no tempo ali, no auge até do poder, da virilidade deles, né? Eles não queriam se entregar à velhice, então eles entregavam a vida ali, entregavam o cetro tranquilamente, né, para o descendente, não se apegavam. Mas na decadência de Númenor, eles começam
a não só se apegar à vida e aos bens, mas a querer a imortalidade. Eles queriam o bem das duas casas, né? Os bens das casas dos homens, os bens das casas dos elfos, né? E agora, na Terceira Era, é parecido que os elfos, o que acontece com os elfos também. Eles não querem voltar para Valinor, mas querem construir uma Valinor na Terra-média. Então, eles forjam os anéis de poder, e os anéis têm esse poder de deter a passagem do tempo, né? Valfenda é assim, Lothlórien é assim, né? Então, eles querem, de certa maneira, reproduzir uma Valinor na Terra-média, mas sem precisar abrir mão da Terra-média, né? Eles querem os dois bens também. E é uma tentação da qual Sauron se aproveita, né? Também para entrar ali, né? Na dinâmica da Forja dos Anéis, né? E Eduardo, seja bem-vindo, viu? Uma alegria tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, boa noite. Desculpe a demora. Uma alegria estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela A sua gente está falando da presença. Terceira Era? Isso, a A gente última está falando da parte do Terceira Era ou da Silmarillion, corrupção né? dos elfos em geral? É, os Sim, Anéis de sim. Poder e a Terceira Era, né? Que é a última parte do Silmarillion, que vai aí da volta de Sauron, né, para a Terra-média depois da queda de Númenor, e aí a guerra que ele faz aos elfos, né, também. Não sei como é que tá a sua leitura, se você está lendo Júnior, você Silmarillion consegue ver atualmente. alguma... Silmarillion, como eu mostrei aqui para vocês, foi um livro que marcou muito minha infância. Eu li aos 12 anos, esse aqui. E agora, Uhum. recentemente, eu fiz questão de comprar esse aqui, que ele é todo ilustrado. Eu achei ele Maravilhoso. esplendidamente bonito. Cada ilustração parece... É o É Ted muito Nesbitt colorido. que ilustrou É o esse, Ted Eduardo? Nesbitt. Eu prefiro ele do que o Alan Lee. O Alan Lee, para mim, é muito sombrio, assim. Eu gosto de cores mais Ah, vivas e até que puxam um pouco mais... é verdade, o Alan Algo Lee até é meio infantil. melancólico, né, nas Sim, ilustrações dele. sim, sim, sim. Tem um tom mais cinzento. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a questão da corrupção, né? Em Sim. especial agora na Terceira Era. Porque a gente estava comentando que os elfos também estavam caindo nessa, né? A gente pode identificar uma diferença dessa corrupção dos elfos com os homens? O que que vocês acham? Ou era uma tentação igual de todos eles, na questão de imortalidade? Eu acho que se a gente puder fazer um paralelo entre elfos e homens e anjos e homens, eu acho que pelo fato dos elfos terem um conhecimento e até uma moralidade assim mais elevada, era bem mais grave neles, né? A tentação com consequências bem mais graves, né? Como talvez com os anjos foi muito mais sério, né? A queda dos anjos do que a queda humana, tanto que nós temos possibilidades de retorno, porque nós não somos, né, tão elevados quanto os anjos, e os anjos não têm mais possibilidade de retorno, né? Então eu acho que com os elfos também, a queda dos elfos, digamos, as tentações, né? Pelo fato de eles saberem mais, terem mais habilidades do que os homens, seriam os filhos mais velhos, né, de Ilúvatar, os primogênitos, né, aqueles que deviam deixar a casa preparada para a chegada dos homens, né? Então, assim, muitas responsabilidades, e quando eles erravam, né, caíam, as consequências eram muito piores, né? Digamos que a queda de Númenor ficou só lá. Foi bem pontual, digamos, a consequência, né? Mas quando os elfos eles se deixam enganar por Sauron, né? É como se a guerra ela se alastrasse mesmo, né? Pela Terra-média. E é muito catastrófico. Você vê o que Sauron faz quando ele se vê enganado, né? Pelos elfos. Ele nota que os elfos escondem os anéis de poder, né? Depois da forja. Então ele vai com tudo para destruir tudo, né? Ele destrói Eregion, né, que era a capital lá onde Celebrimbor forjou os anéis, né? E ele só não consegue destruir Lindon, né? Porque o Gil-galad ele resiste bravamente, né? Tem o auxílio lá do Círdan, dos portos, né? Os homens também, né, que já estavam aqui, os Númenóreanos ajudam também nessas guerras, né? Gondor. Então, e você vê isso se desenvolvendo até a Grande Guerra do Anel, né? Então, eu considero assim, eu considero que a queda dos elfos, as tentações deles, trazem consequências mais sérias, né? Pelo grau
de elevação, né, que eles tinham e de responsabilidades também, né? Não sei se mais algum queria Uma falar, coisa muito Vivi. bacana é que outrora, né, existia essa aliança, essa amizade entre as duas raças, né? E só na terceira era essa mesma aliança seria capaz de fazer essa luta contra o mal, porque sozinho eles não conseguiriam isso. Isso me fez pensar nisso agora. Eles perderam essa irmandade, né? De enxergar o outro como irmão. Fica um ponto interessante aí. Isso é muito problemático, né, para as raças de Tolkien, né? Essa unidade, né, essa irmandade sempre foi muito difícil. Se é difícil, por exemplo, entre homens e elfos, aí você coloca elfos e anões, né? Se bem que aqui nessa parte do Silmarillion se fala de uma amizade muito forte, né, que floresce entre os elfos e os anões, né? Os elfos de Eregion e os anões de Khazad-dûm, né? Ou Moria, futuramente chamada de Moria, né? Então eles estabelecem um vínculo de amizade muito forte por um interesse em comum que eles tinham, que era de certa maneira, a mineração, né? Os metais, os anões muito conhecedores, né? E Moria era descoberta depois a mina lá do Mithril, né? Que muito interessava também aos elfos, né? Tanto que um dos anéis de poder é um anel de Mithril, né? Que era o anel de Galadriel, né? O Nenya, né? Então, existiu essa amizade nesse período, né? Muito forte. Inclusive, os anões entram nessas guerras também, né? Quando Sauron vai devastar Eregion. Mas é sempre muito difícil. E a gente só vai ver uma amizade forte assim entre elfos e anões depois com o Gimli e o Legolas, né? Sim, eu acho que também tem, assim, quando eu vou lendo, né, e vejo essa questão da corrupção dos homens, dos elfos, pelo menos para mim, dá a impressão de que tem a ver um pouco com o destino final dos homens, que é esse destino final que a gente não, que fica sempre oculto, né? Os elfos sabem que eles podem para o salão, retornar, mas para os homens existe algo assim que tenta corromper os homens de chegar, né, nesse final, que é o final destinado e reservado para eles, que Eru quis, né? Porque o tempo todo que ele, quando, pelo menos na leitura, vou tendo a impressão de que os elfos é como se eles fossem mais centrados, né? Eles têm uma dimensão maior de Arda, de tudo, e tem uma dimensão até mesmo de Eru, dos Valar. Então, eles têm uma resistência, digamos assim, né, ao mal, porque eles têm uma visão mais geral. E os homens são mais frágeis desde o começo, né? Eles despertam longe, eles encontram o mal encontra eles primeiro. E aí, tudo que eles ouvem sobre o bem vai sendo rumores, é como se eles precisassem passar pelo mundo com fé. Porque tudo aquilo que é bom e verdadeiro eles não tocaram, não teve nenhum descendente que tocou de verdade ali no seu início, né? Então, parece que essa fragilidade do mal vai sendo também esse teste de fé, né? Porque eles precisam acreditar em algo que eles não viram, e que nenhum descendente estava lá. Aquele que viu, né, que era eu esqueci o nome dele, que é da descendência do Elrond, aquele que foi lá e tocou, ele nunca mais voltou. Então, eles têm O essa coisa, assim, Earendil, muito o da fé. marinheiro. Isso. Então, eles têm muito essa coisa da fé, né? Tipo assim, eles têm que se guiar para o bem, acreditando que o bem no final existe, e que para eles há algo que não é o que os elfos têm como fim. Então, eles só podem acreditar, eles não têm mais nada além disso, né, da fé. Eu acho que vai tocando muito nisso também, nessa questão da fé e da tentação do mal que tenta desviá-los deles mesmos, né, do caminho que eles precisam seguir. Acho bem interessante, assim, a diferença das fragilidades, né, dos elfos com o mal e dos homens com o mal. Muito bom, Vivi. Muito bom mesmo. De fato, os elfos, eles eram assim, né?
favorecidos, e algumas pessoas diziam que eles eram os queridinhos dos Vala, né? Porque eles eram os mais parecidos com os Vala também, né? E eles foram os únicos que receberam esse convite para ir para Valinor, né? Que no final também se mostrou uma tragédia. Então, é por isso que os Noldor, que foram os elfos que foram da Terra-média para Valinor, né? Que, como você falou no começo, nem todos aceitaram o convite, alguns foram, né? Ficando para trás. Os Noldor eram os mais elevados dos elfos, né? Porque eles tinham ido para Valinor, tinham contemplado a luz das árvores, tinham convivido com os Valar, né? Então eles tinham vários privilégios aí de conhecimento, de luz, né? De sabedoria, e eram os mais resistentes ao Morgoth e ao Sauron depois, né? Os inimigos piores que eles tiveram na Terra-média. Galadriel era uma Noldor, né? Fazia parte desse povo aí. Já os homens não, eles nunca viram os Valar. Na verdade, teve o Tuor, né? Que foi escolhido pelo Ulmo, né? O Vala das Águas, para poder levar o recado a Turgon, né? Lá em Gondolin, que ele tivesse cuidado, que a traição podia surgir lá no meio do povo dele, né? E revelar a localização de Gondolin ao Morgoth. Então, dos homens, eu acho que o Tuor ainda foi o que teve um contato maior com um dos Vala, né? Que é o Ulmo. Mas os outros homens não, eles tiveram que ter essa postura de fé mesmo. O que é que vem para nós depois da morte? Não sabemos. Os elfos sabem. Nós, né, sabe o que vem para eles. Mas nós homens, nós não sabemos. É algo que Ilúvatar reservou só para si, né? A única coisa que os homens sabiam é que quando eles morressem, eles iam sair dos círculos do mundo e iam para um lugar determinado por Ilúvatar, mas que local seria esse? Que tipo de existência eles teriam, né? Isso era um mistério. E o demônio, né? O Morgoth, né? Sauron se utiliza disso para poder colocar medo nos homens futuramente, né? Será que é o que vem é o nada, é o vazio, né? O que é que vai acontecer, né? Então, ele usa esse medo contra os reis de Númenor e faz eles caírem também, né? A partir do medo. Não sei se já foi falado isso nas reuniões anteriores, né? Mas uma coisa que eu li há uns meses atrás e me marcou bastante também foi, né? É, muito tempo que eu queria comprar as cartas do Tolkien, né? Só agora que veio traduzido e tal, eu fiquei feliz pra caramba. Tem um ponto que ele fala, né? Que o tema central do Senhor dos Anéis é sobre a morte e a imortalidade, né? Pelo menos no Senhor dos Anéis. Mas, claro, o Silmarillion e os contos inacabados, no geral, eles entram nessa, né? Porque fazem parte da mesma criação, né? Sobre a morte e o desejo humano de escapar dela, né? Mas eu devo dizer, né? Se perguntado, o conto, a história, né? Não é realmente sobre poder e dominação, né? Ele só ambientaliza, né? O que está acontecendo, né? O caminhar das pedras. Mas na final é sobre a morte e o desejo de você fugir dela. É, de fato, é o que a gente estava falando agora, né? Um ponto que eu vejo diferente nesse sentido, então, muito tem a questão dos elfos, não só de você ter o poder em vida, mas de ter um tipo de imortalidade numa questão de legado, né? De ser lembrado, né? Os elfos têm esse ego muito inflado, né? De eu vou fazer grandes feitos aqui porque eu quero ser lembrado com o meu nome, né? E vai ser passado nas canções e tudo mais. Eu acho um ponto interessante também. O que vocês acham disso? Tanto orgulhoso como os elfos, né? Eles adoram ser lembrados nas canções. Acho isso muito engraçado, assim. Na verdade, eu acho que esse ponto, eu acho que é dele que o mal se aproveita quando quer corromper tanto os homens como os elfos, né? Porque às vezes parece que a própria existência ela não é tão importante como realizar um feito grandioso que deixe marcado o nome para a história. Eu acho que tem, não sei se é o filme 300, alguma coisa assim que vai falando, né, dessa questão desse orgulho, né?
de que você vai até o final, até as últimas consequências, em vista de um legado, né? Em vista de um propósito. Aí muitas vezes o propósito é só eternizar o seu nome, né? Eternizar a sua história. Mas eu acho interessante que também nessa mesma linha, alguns eles desejam fazer algo que mude a história, mas não para que eles sejam lembrados, mas pelo fato de realizar algo importante. E aí eu acho que isso acaba sendo tipo uma blindagem para ser corrompido totalmente pelo mal, né? Acho bem, acho esse tema assim da morte, do mal, da pureza, acho que são temas que o Tolkien abordou de maneira muito boa no Silmarillion, porque em cada personagem eles vão passando por situações onde esses mesmos temas se repetem, né? E eles vão dando respostas muito independentes, né? Cada personagem com a sua história vai e traz é, a sua autonomia de resposta, né? Então, eu acho muito legal. E no final gira tudo em torno disso. E a questão da providência também, eu acho que tem uma frase eu acho que é do Gandalf, já lá no finalzinho, que ele vai falando que pode existir algum mistério que está fora das mãos dele e mudar o curso das coisas, né? Eu achei que diz assim, a menos que algum estranho acaso nos livre disso que os meus olhos não conseguem ver. Que vai falando, né, além desse bem e o mal, morte, eternizar alguma coisa, algum legado, alguma história, mas existe alguém que rege toda a história, né? Pode aparecer alguma coisa que mude o curso de tudo. Então, acho que são temas assim que vão mexendo muito com o questionamento da pessoa, né? Como um todo, e cada personagem vai ganhando uma vida tão impressionante, né? Que você para e pensa, meu Deus, parece que é real, que ele vai literalmente contando a história de alguém, né? Acho muito. Eu sou, Ave Maria, sou apaixonada pela forma da escrita do Tolkien, assim, porque ele traz temas de vida, de vivência de dia a dia e deixam elas assim épicas, né? Eu acho muito legal. E eu acho, inclusive, Vivi, que, é, como o Eduardo colocou, toda essa tentativa dos elfos, dos homens, mas muito forte nos elfos, né, de fazerem algo que fique para a história, que fique nas canções, que seja lembrado, né, é uma tentativa também de fugir da morte, digamos assim, né, perpetuar a memória, é uma tentativa de perpetuar a existência, né, fugindo da morte também. Mas isso é muito forte, por exemplo, no Fëanor, né? O querer construir algo para poder ser lembrado, né? Mas a ponto de se tornar uma idolatria quando ele constrói a Silmaril, a Silmarils, né? É o legado que ele quer deixar. E, inclusive, essa dimensão de legado, né? É algo que eu faço, que eu construo e que é meu, é o que vai fazer com que, por exemplo, ele e os filhos façam lá o juramento, né? E aquele juramento que foi, a gente pode dizer, um pecado grave, né? Porque eles se comprometem para o bem ou para o mal defender a Silmarils, né? E aquilo ali vai trazendo consequências terríveis, né? Uma materialização, digamos assim, né? Desse desejo de posse, de domínio, né? De ter algo, né? Então, um Goliant, né? Ela destrói as árvores lá de Valinor e a Vanna chega para Fëanor, né? E diz: olha, se você me der as Silmarils, eu posso quebrá-las e a luz que está nelas eu posso refazer as árvores, né? Mas ele não deu de forma nenhuma, né? Algo que seria para o bem de todos, né? Que dependia só do Fëanor ceder ali, mas o coração dele já estava tão apegado à obra das mãos dele, né? Que ele não foi capaz de fazer aquilo, né? E as árvores morrem, e aí vem todas as E consequências. acabou tudo caindo por terra, né? Foi tudo pro buraco. Não era o que a gente estava conversando, acho que você não tinha chegado ainda, né? Que a Silmarils, cada uma tomou um rumo diferente no final, né? Uma vai para o céu, outra vai para o mar, outra vai para o fogo, né? E todas se perderam, Fëanor não ficou com nenhuma, né? Nem os filhos dele, e ficou tudo por isso mesmo, né? Ó, quem tá aqui com a gente é o Júnior, o Vinícius, é a Vivi, ou tem mais gente também? Somos nós quatro, isso, nós quatro. Somos nós?
Tá, eu tenho uma pergunta agora para vocês, eu quero ver o desenrolar dela. Ah, Como é que vocês enxergam o papel dos hobbits no meio disso tudo? Não, não dos hobbits que a gente conhece, mas daqueles que ficaram lá no condado. os que ficaram no E qual a visão condado, do Tolkien na criação? Os que ficaram no condado. Aqueles que a gente nem sabe o nome. Pode ser um pé soberbo, entendeu? quem se arrisca a responder? O que é que você acha, Vinícius? Você que está lendo o Hobbit agora, está terminando. Rapaz, essa pergunta aí foi difícil, viu? Tá, vocês estavam subindo os temas, né? Falando sobre morte, sobre mortalidade. Eu tava aqui pensando em Confissões de Santo Agostinho, que é mais simples, né? Quer dizer, assim, bota umas aspas aqui, né? Mas, assim, é porque vocês falam de mortalidade, né? E Santo Agostinho chega no conceito de mortalidade por meio da confissão, né? Porque ele é verdadeiro, né? E eu acho que os hobbits, eles, apesar de poderem ser. é, eles têm a possibilidade de ser corrompidos, se eu não me engano. Eles podem virar Gollum, no caso, eu estou errado. Eles têm essa possibilidade? Tem? Tem porque eles são homens, né? Eles são homens também. Apesar de terem uma resistência maior ao anel, né? Como Bilbo, Frodo, mas eles são corruptíveis, né? Também. Sim, sim. Eu acho precisamente por eles serem livres, ou seja, eles não têm uma história determinada, né? A grandeza deles está aí, é porque eles podem usar a liberdade dele do jeito que ele quiser, né? Se ele quiser fazer o mal, ele pode. Se ele quiser fazer o bem, ele também pode. Aí, mas assim, vocês estavam falando da morte, eu me lembrei que eu não sei onde eu vi isso, mas eu acho que foi Santo Agostinho mesmo que faz esse exercício de, de ver não é Santo Agostinho, não, é Santo Afonso Maria de Ligório, no Preparação para a Morte, né? Ele faz o exercício que ele joga a morte em xeque diante da vida, né? Aí ele vai ressignificando tudo por meio da morte. Mas eu estava parando para pensar, é a maior verdade mesmo, né? Várias vezes quando eu passei mal, né? A gente acha que vai morrer, né? E já começa a querer colocar as coisas no lugar, né? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu tenho que me confessar, eu tenho que fazer isso agora. Só quando tá perto de morrer, né? E não agora, porque não, agora não dá tempo, agora eu tô no vestibular, agora eu tenho que fazer isso. Mas quando chega a morte, a pessoa já fica assim, não, peraí, eu tenho que me confessar, eu tô morrendo aqui, ó, eu vou morrer, eu tenho que pedir perdão ali pra pessoa ali que eu magoei, eu ofendi, eu fiz isso, eu fiz. Aí começa, por quê? Porque é como se dentro da pessoa humana ela dissesse assim, eu não quero acabar jamais, né? Que vocês estavam falando disso, né? Do desejo de mortalidade. E eu também estava na Páscoa, eu quase não terminava e é que é pouco, era só 9 catequese, né? A audiência geral do João Paulo II sobre a ressurreição do Senhor, né? Na Teologia do Corpo, ciclo 3, né? E ele vai falando que a ressurreição, ele usa aqueles termos lá dele, né? Complicado, mas deu para pegar algumas coisinhas. Ele falava que era uma questão da. Ele fala da questão psicossomática, ou seja, a psique é a alma, né? Somático, o corpo, ela é remodelada pela nova ordem da natureza divina. Então, pronto, aí chegou aqui, no caso. Os hobbits, para mim, seriam grandes exatamente por isso. Porque eles tiveram várias tentações, né? Olha aqui, ó, vocês podem fazer isso, o bem ou o mal, mas eles decidiram fazer o bem porque eles sabiam que o bem era uma coisa boa, né? E o mal era uma coisa ruim. E no caso, assim, ou seja, eles tinham uma consciência moral, por assim dizer, o Tolkien poderia desenvolver esse conceito, né? Sim, eles tinham consciência moral assim, enquanto os outros lá estavam tudo brigando por poder, né? Por quem é o maior, quem é o menor, eles ficaram lá na simplicidade de, sei lá, de fazer comida, de fazer as coisas do cotidiano. Até São José Operário, né, hoje, outro santo mesmo, que, pô, São José, ele é esposo de Nossa Senhora e cuidou de Jesus, que é filho de Deus, né, e, no entanto, ele nunca foi assim, não, eu sou o cara, né, eu sou...
eu sou isso, eu sou aquilo, né? Muito silencioso, até que a gente quase não vê nenhum relato deles. Ó, dos hobbits, no caso, vê, né? Alguns, né? Mas, tipo, de São José não é um. Não tem relatos assim muito detalhados da vida dele. Era um cara muito silencioso e muito simples, né? Aí fechando, né? Eu acho que é isso mesmo, porque eu me lembrei agora do Eric Voegelin, né? Eu não cheguei a ler tudo, o Voegelin, que é muito grande, ordem e história, né? Que eu acho que é o conceito que o Tolkien pega, porque o Tolkien, ele sempre falava que eu não sei se ele era a favor da monarquia, eu não posso afirmar isso assim com certeza, por causa que ele falava da questão do rei, né? E o rei, o rei, no caso aqui, não é um rei aqui da Terra, né? Ou seja, não, coloca um rei aqui que vai ser universal da Terra, que ele vai mandar em tudo, em todo mundo e vai manipular todo mundo. Esse rei, ele está submetido a uma ordem mais divina, né? Que no caso, para mim, perfeitamente está falando da Trindade, né? Porque a Trindade, como é comunhão. Pronto, eu tô me lembrando até, virtude teologal, fé, esperança e caridade, né? Até pode assim, mas a maior delas é a caridade, né? E eu fiquei me pensando, mas por que a fé vai acabar, né? E por que a esperança vai acabar também? É porque a fé, né? É porque é aquilo que Vivi falou, não foi? É, a fé, eu tô caminhando aquilo que ainda não vejo, né? E quando eu estiver lá, eu vou ver perfeitamente. E até vem São João, né, que ele diz assim, agora a gente vem ver como no espelho, mas aí depois veremos face a face, tal como ele é, né? Mas esse tal como ele é um conceito da metafísica, né? Aí já é filosofia, no caso. Mas, assim, então, ou seja, eles poderiam usar a liberdade dele tanto para viver, como é que eu posso dizer? Infeliz eternamente, que a gente chama de inferno, né? Ou eles poderiam usar a liberdade deles para viver feliz eternamente, aí que chama céu, né? E o purgatório, no caso, eu não conseguiria encaixar em nenhuma, porque eu não li Tolkien suficientemente, mas o purgatório seria essa fase assim, porque para entrar na beatitude tem que estar com o coração puro, mas não essa pureza consiste basicamente, né, na ascese e na mística, né? E eu me lembrei de Santa Teresinha, né? Porque ela tinha essa ânsia também de ser muito grande, né? Ela falava que queria ser mártir, né? Quero ser mártir mesmo, morrer, né? Por Cristo. Mas aí lembrei José Maria Escrivá, né? São José Maria Escrivá dizia que o martírio hoje precisamente talvez não seja o de sangue, mas o martírio branco, né? Aquele do dia a dia, né? Aí eu fiquei lembrando disso, né? Também nas pequenas coisas, né? Às vezes não. Que ela falava muito disso, a pequena vida dela, né? De apanhar, sei lá, uma linha que caiu no chão por amor, né? Ou seja, não é qualquer amor que ela está falando, né? É um amor divino incorporado no humano, né? Aí já é o Hildebrand que analisa isso aí melhor, né? Não sou eu. Muito bem. Vivi, você que ama os hobbits, o que é que você acha da pergunta do Eduardo? Essa eu quero ver. Sim, eles são meus preferidos, com certeza, com certeza. Eu nunca tinha parado para pensar nos que não participam da história, apesar de amar tanto eles, né? É, mas eu vou me lembrando muito do Gandalf, porque ele vai falando dessa força que vai se manifestando quando os sábios não têm mais respostas, né? Eu vejo eles muito assim, a força da providência. Não que tudo se manifeste por eles, mas a vida que eles levam, só pelo fato deles levarem, é uma vida que combate o mal, né? É uma vida tão simples e tão tão fora do contexto de tudo que está acontecendo na Terra ao redor deles, que vai sendo uma vida simples, vai sendo uma vida feliz e que vai encontrar o seu fim último como todos os outros seres, né? Como os magos, como os elfos, como os homens. Mas quando eles entram na história, eu acho que aquilo que é o condado se manifesta por meio dos personagens, né? Do Frodo, do Bilbo, dos outros dois. A simplicidade onde existe uma sabedoria infinita. E eu me lembro também no final do livro, quando literalmente o mal vai bater a porta daqueles que
não fazem parte da história, né? Que é quando o Saruman vai para lá. E aí, aqueles que saíram na aventura e já retornaram, têm forças com aquilo que eles viram fora e conheceram. Na verdade, eles têm conhecimento da força que eles têm, né? Eu acho que a grande aventura dos hobbits é essa, mostrar para eles mesmos qual é a força que eles têm. E aí tem essa força de combater o mal que tenta entrar no condado. Então, assim, eu vejo, eu acho muito, muito fantástico, assim, né? Que é um povo maravilhoso, que não precisou ter grandes histórias, grandes nomes. Bastaram alguns personagens aparecer para você conhecer todo o restante. A gente sabe como eles ficam quando se corrompem, né? Porque vai falando da semelhança das raças, né? Quando fala do Gollum. E teve, acho que foi uma, eu não lembro se foi no Hobbit mesmo, eu li em algum lugar, que vai falando que eles olham para cima, né? Então, por isso que existe essa alegria, essa força de vida, essa simplicidade. E aí, quando eles param de olhar para cima e olham para baixo, para si mesmo, né? Que é o caminho que o Gollum faz, aí o mal corrompe. Então, eles levam uma vida que faz com que eles olhem para cima, né? Que eles desejem a alegria da simplicidade do condado. Acho muito legal que eles acham que ali basta, eles não precisam de nada mais do condado, eles não querem nem se envolver com a guerra dos grandes, né? Eles querem ficar ali. Então eu acho que o condado existir na Terra-média por si só, mesmo sem entrar em grandes batalhas, já é uma luta contra o mal, pelo fato de que no condado as coisas são vividas de maneira simples e alegre. E o que me faz me apaixonar mais pelos hobbits, porque eles são muito lindos. Gosto demais, assim, são muito virtuosos e muito simples. Eu só E você, completaria aí. Júnior? Ô, E Eduardo, você? diga. Pronto. Eu não completaria muita coisa, não, depois do que o Vinícius e a Vivi falaram, né? Mas eu lembrava, apesar de não ser canônico, daquele diálogo que tem no, se eu não me engano, no primeiro filme do Hobbit, entre a Galadriel e o Gandalf, quando ela pergunta, O primeiro. né? É o primeiro, né? Quando ela pergunta, por que o pequeno, né? E aí o Gandalf dá aquela resposta de que Saruman acha que só muita tecnologia e muita força, né, pode resolver os problemas do mundo, mas ele descobre, né, com os hobbits, né, na pessoa do Bilbo, que são os simples atos de amor e bondade, né, no cotidiano que mantém o mal afastado, né? Eu acho que os hobbits eles são esse pano de fundo pobre e humilde, né, que literalmente mantém o mal afastado. Tanto é verdade que foi porque o anel estava entre eles e não chegou a ser descoberto pelo Sauron, né? Se estivesse entre os elfos, provavelmente já teria sido descoberto. Se estivesse entre os homens, mais ainda, né? Entre os anões também, não estaria seguro, né? Mas entre os hobbits ficou seguro por muitos anos, né? Porque eles eram este povo simples, né? Humilde, tantas virtudes como a Vivi e o Vinícius já falaram, né? Então eu acho que eles são como esse, sei lá, se a gente pode dizer, essa fita isolante, né, que está ali na Terra-média e, de certa maneira, vai impedindo que o mal avance, né, pelo estilo de vida deles. Eu tenho para mim um ponto diferente, só para poder jogar um pouco de pimenta na conversa. Por vezes eu enxergo os hobbits num tom meio negativo. Eu queria ver um pouco a opinião de vocês. Ver um pouco, mostrar um pouco o outro lado, né? Assim, aí eu fico nessa discussão e eu acabo, claro, né? O próprio Tolkien ele defende esse lado do heroísmo deles, né? E aí a gente pode se aprofundar cada vez mais nisso. Mas tem um ponto também que a gente às vezes não comenta, né? Porque acho que muito no tempo de hoje, acho que é muito por parte do que eu tenho estudado, das pessoas que eu tenho conhecido, sabe? Muito tem dessa força de você querer, né? Poxa, o mal tá lá fora, você tem que combater o mal e não sei o que mais. Então você acaba enxergando os hobbits num tom negativo, né? Porque eles são profundamente ignorantes quanto à existência do mal lá fora e o perigo se alastrando. Isso é um ponto. Tem toda essa questão de, realmente não me importa, não me interessa o que está acontecendo, eu fico aqui. Mas por outro lado,
né? Qual que é um dos grandes problemas dos humanos, né? Que aí somos nós. Nós não somos elfos, nem anões, nem hobbits, né? Somos humanos, né? A galera que tá no meio lá tem, enfim, a gente que tem ciência dessas coisas. É, uma tentação muito grande é você querer fazer que nem um Fëanor, né? Não, agora eu vou construir um negócio muito louco aqui, que eu vou combater o mal sozinho, e eu vou ser o grandioso, o cara. E aí todo mundo vai entrando nessa pira e vai caindo tudo no buraco. E aí um exemplo muito bacana que a gente tem lá dos homens, né? É o Aragorn. Ele não quer isso. Não fala, olha, não sou. Claro, no livro é um pouco diferente do filme, né? Ele se identifica de fato como rei, como herdeiro, mas ele não fica eu sozinho, vou lá e vou resolver o problema todo, né? E aí eu boto de novo o Fëanor na jogada, entendeu? E querer ser que nem o Fëanor, né? Não, eu sozinho vou mudar o mundo aqui, olha só essa minha grande invenção. Então, por outro lado, agora, no sentido mais positivo, né, dos hobbits, eu vejo claramente diversos pontos evangélicos, né, que estão nos evangelhos. Um deles é do Vinde a minhas criancinhas, né, e essa pureza e essa ingenuidade, a própria questão da natureza, né. Tolkien, assim, eu tô lendo o livro dele, é maravilhoso, assim. Eu tô na parte que ele está na vida adulta. Já casou, tá dando aula, tá lendo, tá aquela vida corrida. Muito legal. E que ele é um crítico ferrenho das novas tecnologias e da poluição e da industrialização e dessa desconexão, né, com a natureza e com Deus, né? Cada vez você fica mais isolado e tal. Isengard é um exemplo disso e tal. De uma grande fábrica, né? Onde os orcs são aqueles pessoal que está trabalhando, não tem mais nem vida direito. Então eu vejo no final de todos esses pontos positivos e negativos, essa parte da criancinha, da ingenuidade, de que tá, existe o mal, mas existe pessoas lutando contra ele, né? O passo largo da vida, né? Mas eu Existem concordo. pessoas vocacionadas a isso defendendo, né? Então eu vejo que, poxa, não, sei o quê? Não, você tem que se armar e tal, você tem que estudar tudo de metafísica e tudo de sei lá o quê, zoando Vinícius. Não, eu tenho que ler todos os livros do Eric Bergman, sei lá o que e tal. Sim, tem muitas pessoas vocacionadas que precisam disso para poder lutar, mas existem muitos vocacionados para. E assim, a gente sempre volta. Poxa, quem acaba sendo mais cristão do que muita gente? Aquela senhoria do interior que sabe rezar muito bem. No final, a gente sempre tem que voltar para o simples, que é viver o negócio. Viver Santa Mônica, por exemplo. Você fala, poxa, ela rezava, e rezava de verdade, entendeu? Ela não era tão inteligente quanto o filho dela, mas ela conseguia ser o exemplo de facto. Então eu vejo os hobbits, no final das contas, isso no geral, né, desses que não foram os nossos heróis, com essa virtude, essa valorização da família, os sobrenomes são muito bem é, enaltecidos, né? Não, eu sou Peço Verbos, eu sou... E por aí vai. Justa Correias. É bem assim, né? E é muito do interior de você é filho de quem? Não, eu sou filho do fulano, que tal, 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 e tal, 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 né? E eu acho que isso é muito bonito, é algo que a gente tem que resgatar. E é outro ponto bonito dos hobbits, né? Não só esse lado heróico, né? Porque, de fato, nem todos tiveram esse despertar e nunca vão ter, né? Mas eles conseguem viver essa simplicidade e fazer as coisas bem feitas, com, com uma certa ignorância, entre aspas, mas com... Não, digamos que eles foram dos operários que ganharam um talento ao invés de cinco, né? Não o que ganhou um e enterrou, mas vamos supor que esse um ele transformou em dois, entende? Ele não ganhou cinco, não tem muita coisa que ele pode fazer, mas ele consegue fazer algumas coisas. Então eu vejo os hobbits nesse espectro aí. Aspecto, né? Espectro. Não o espectro do anel.
Mas eu concordo, sabe, Eduardo? É isso mesmo. Eles são virtuosos, mas eles não são perfeitos, né? Eles têm um egocentrismo, como as crianças têm também uma dimensão de egocentrismo, né, nelas, né? Eles têm o lado decaído porque são, né, fazem parte da natureza humana, né? Eles são homens, então eles têm a natureza decaída, tanto que a Vivi bem lembrou, né, o Gollum, corrompido pelo anel, um demônio, né? Assim, incapaz de optar pelo bem de novo, né? Então eu concordo, é isso mesmo, né? Os hobbits, eles são simples, mas são complexos também, né? Assim, você vê isso nas famílias, você vê isso nas raças, nas formas de viver, né? Construir casa, uns gostam de água, outros não gostam, né? Por aí vai, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Mais um ponto para a beleza da obra de Tolkien, né? Que não é simplória, né? Que não é preto no branco, né? Mas é muito degradê, tem muitas nuances, né? Exatamente, exatamente. Se me permitem fazer uma crítica ao Harry Potter, eu gostava muito quando era mais novo, mas assim, eu até vejo com bons olhos, mas eu não sou um grande defensor ferrenho. Mas é questão de um lado são os bruxos, do outro lado são os trouxas, né? Até num sentido bem pejorativo. Você não encontra isso no Senhor dos Anéis e no Silmarillion, na obra no geral. Você não consegue encontrar e falar, esse cara aqui é 100%. Ele é 100% bom e incorruptível. Claro, tirando o Eru, mas até os próprios Valar, né? Morgoth é um deles. Então é exatamente essa questão de que e nenhum mal é puramente mal, ele se corrompe. Então não é muito esses filmes de super-herói, por exemplo, né? No final do filme sempre vai ser a luz azul contra a luz verde, a luz branca contra a luz preta. Não tem nada disso. Você pode jogar fora todo o seu conceito. Eu acho que é por isso que muitas pessoas se surpreendem quando têm contato com uma obra dessas. Ontem eu fiquei até 2 da manhã conversando com um colega meu da aeronáutica, que ele comentou comigo e falou: Gonçalo, você não vai acreditar, cara. Ele foi explicando tudo mais, ele acabou pedindo desligamento, ele era cadete aviador junto comigo. E aí ele passou por uma profunda catarse, assim, né? A gente sempre gostou muito de filosofia, a gente flertava muito nos nossos 18 anos, 19, com o estoicismo, né? Bem natureza, assim. E aí ele falou: Edu, me converti à Igreja Católica, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi explicando os motivos dele, as causas dele, sempre são diferentes não tem uma inclinação e uma ânsia por descobrir uma coisa diferente, né? Afinal, o caminho vai te levar para Roma, né? Mas eu achei isso tudo maravilhoso. Ele falou, uma das coisas, eu nem assisti, nunca li nada, mas sempre, tudo que eu pesquisava, citava um Tolkien. Que história é essa? Como assim? Ele, não, porque, por exemplo, ele falou assim, eu me identifico muito com o Santo Agostinho, né? Não na santidade, mas nessa busca profunda intelectual e essa soberba de que quanto mais eu estudar, melhor eu vou ser, essa questão da oratória, e, e também nessa questão, né, muito influenciada pelo Jung, né, de que o mal é uma criação de Deus porque ele existe, tal, 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 né? Aí ele, pô, mas não fazia muito sentido disso, cara. Como é que Deus pode ser mal e ter criado mal, né? Aí ele foi olhando e toda hora falavam de Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Aí ele conversou comigo ontem, eu falei, cara, Deus, tá falando com a pessoa certa. Eu falei, pô, meu amigo, desde os 12 anos isso aí mudou minha vida, a forma como eu enxergo as pessoas, o mundo. Aí ele falou, pô, que legal, deve ter sido providencial mesmo. No final de semana eu vou começar a assistir. Então, fica de comentário aqui, né? Compartilhando um pouco dessa história pessoal de um terceiro, né? De um amigo meu. Mas como essa obra ela consegue se destacar das outras? Muito, 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 muito. Assim, muita gente sempre fala assim, não, Senhor dos Anéis 3, O Retorno do Rei, ganhou 11 Oscars, a trilogia ganhou 17 Oscars. Eu nunca uso essas coisas como exemplo, porque isso tudo cara, sinceramente, grande bosta. É só um prêmio porcaria, entendeu? Mas o ponto mudou minha vida. Eu acho que sempre eu vou indicar um filme para alguém, alguma coisa, eu falo, eu gosto disso porque eu me identifiquei.
Porque não é alguém na internet explicou a simbologia disso ou daquilo, ou explicou por que isso representa isso, aquilo. É porque eu vi e eu gostei. E é por isso que eu gosto. Claro, eu posso desenvolver, mas sobre uma perspectiva minha, né? E por que que isso funciona para mim? E não porque, olha só, prêmios, tal, tal, tal. Então eu vejo que o Senhor dos Anéis ele ganha muito nisso, né? Muita gente tem contato agora com as séries e tal. Eu tenho algumas críticas quanto à série. Eu achei legal, principalmente a trilha sonora. A trilha sonora foi o que mais me pegou. Acho que a música conseguiu ter bem aquela essência da Terra-média. Eu gostei muito disso. Mas é uma porta de entrada e todo mundo vai, pô, o que que é esse negócio e tal? E acaba chegando no Silmarillion, que é um livro super difícil de ler e tal, mas tá lá, pô, que parada é essa de 3 Silmarils e tal? E, bom, falei demais, mano, mas acho que vocês vão concordar comigo, né? Ela se destaca bastante, né? É muito diferente, é muito distoante. Ah, não, qual que é um próximo? Nárnia. Não é igual, não é. É diferente. Eu acho que todos nós, Eduardo, em algum nível tivemos essa experiência. Eu acho que a fenomenologia usa essa expressão, né, pré-reflexiva. É aquela experiência que você tem antes de você pensar sobre ela, você a experimenta, né? Depois que você tem aquele choque da experiência, você reflete, né? A existência é pré-reflexiva, né? Ela vem antes de qualquer reflexão. Então, eu acho que esse encontro, né, com a leitura do Tolkien, com as obras, com os filmes, dá aquele impacto, né? Que é a experiência, né? Que é vivencial. Aí depois vem a reflexão, vem o pensar sobre isso, né? Eu acho que todos nós passamos por isso. A minha foi com os filmes, em primeiro lugar, foi a minha porta de entrada, depois os livros, né? E aí A todo minha foi com Lego, O Senhor dos Anéis, o lendo, videogame. Quem ah, conhece? Quem conhece? nunca joguei nada, nada, nunca joguei nada do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que todos nós passamos, né, por experiências assim. Aí, como você disse, cada um vai simbolizando isso de forma muito pessoal, né? E eu gosto muito do nosso grupo, porque a grande maioria de nós, né, somos católicos e a proposta do grupo é essa leitura das obras de Tolkien, também, né, priorizando essa ótica católica, né? Porque, e essa é a nossa experiência comum, mas cada um de nós a vive de forma muito pessoal, né? Não é a mesma minha, não é a mesma da Vivi, apesar da gente ser da mesma comunidade, né, do Shalom, mas cada um de nós vive de forma diferente, o Eduardo vive de uma forma, o Vinícius de outra, por aí vai, né? É muito bom. E aí o fato do Tolkien ainda não usar a... Ai, meu Deus, como é o nome, gente? Que ele não gostava. A... Esqueci. Alegoria. A alegoria. O fato dele não usar alegorias, né, de ele dar essa liberdade ao leitor, dando os pilares, claro, né, da compreensão para fazer os paralelos, é melhor ainda. Porque o que é a jornada do Hobbit, né? Para mim pode ser uma coisa, para o Eduardo pode ser outra, né? Qual é o anel que eu carrego, que eu preciso destruir e ofertar a minha vida para que isso aconteça? Na vida do Vinícius é uma, da Vivi é outra, né? Por aí vai. Mas eu Porque acho que a esse obra dele é bem significado. analógica, né? Hã? Analógica, esse termo, analógica, né? Que tem na Talvez seja mais. fenomenologia, analogia, perfeito. Mas assim, para mim, a obra do Tolkien como toda, e é que eu só li o Hobbit, né? Mas ela apela muito para a interioridade da pessoa. Tipo, entrar dentro da. É porque eu tava também lendo Cantar La Missa, né? Aí ele fala muito, entra em ti mesmo, né? E quando eu vou ler no Tolkien, eu consigo fazer a mesma analogia, né? Que eu disse, pô, é uma coisa bem interior mesmo, né? Nem assim os outros sim, mas ele olha muito para dentro de si mesmo, né? Tipo assim, antes de querer mudar a pessoa lá fora, né? Que tá lá assim, que até o Eduardo comentou, né? Que tá errado, vamos mudar o mundo, né? Eu me lembrei do arcebispo, né? Que morreu de Nova Friburgo. Eu acho que foi me corrijam aí se eu estiver errado. O Dom Rafaeliano Cifuentes, né? Que foi bispo de Nova Friburgo. Eu não sei se foi ele que leu O Senhor dos Anéis e elogiou, e disse que foi a obra que ele leu que não tinha, era a mais pura possível, que foi muito bem desenvolvida do começo ao fim. Mas, assim, o Dom Rafael Liano Cifuentes, né, ele era causa de nulidade matrimonial, né?
E eu tenho também aqui alguns livros do Papa, né, do Papa Francisco, e é bem complicado esses temas do matrimônio mesmo. E ele fala, assim, antes dele falecer, ele sempre dizia que a sociedade vai mal, né? Porque a família vai mal, porque ele diz que a família é o núcleo onde a pessoa tem a primeira experiência dele mesmo de vida, né? E eu tava pensando nisso e eu disse assim, pô, mas é verdade mesmo, né? A gente vê às vezes as famílias destruídas, né? E a gente vai perguntando que mistério é esse, né? Por trás. É uma questão mais interior do que exterior. Não é só por causa que o cara lá tá bebendo, ou porque o cara tá lá fumando, se drogando. É algo interior. O que é que ele tá buscando naquilo, né? Ele tá buscando o quê? Felicidade. Ele tá querendo ser feliz. Mas onde é que tem essa felicidade, né? O Tolkien sempre faz essa reflexão bem interessante sobre porque a gente consegue ver os seres corrompidos, seres que não são perfeitos, são quase perfeitos. É uma luta mesmo interior, né? Assim, no coração mesmo. E a gente achando que não, é contra o político, contra. É algo mais interior, né? É dentro da pessoa humana mesmo, né? Que é aquilo que o Papa João Paulo II diz lá no Amor e Responsabilidade, né? Deus é pessoa por excelência, mas nem o próprio Deus pode usar a pessoa como objeto da ação. A pessoa é tão livre, né? É tão livre que nem Deus pode usar em que sentido, né? Porque ela pode ser usada a pessoa se ela quiser, né? Ou seja, deixa tão livre, né? Assim, olha, eu te proponho felicidade, mas se você não quiser ser feliz, eu vou sofrer, né? Porque eu quero que você seja feliz, mas mesmo assim eu deixo você livre, né? Aí eu, assim, até eu tô me lembrando também que Tomás de Aquino também ficava brincando, né? A simplicidade de Deus. Aí ele começa a desenvolver vários conceitos. Só que é um mistério muito grande mesmo. Só pode ser um mistério de amor mesmo, que a pessoa por exemplo, se eu fosse pensar nisso, né? Se eu fosse criar alguém, vou criar você, vai me amar e tal, eu saberia que seria falso, né? Porque eu criei assim, mas será que se eu não tivesse dado liberdade para ela, ela teria me amado, né? Aí Deus quis correr esse risco, né? Por isso que os santos, eles são luzes mesmo, né? Porque eles optaram para usar a liberdade dele para ofertar a Deus, mas eles poderiam não ter ofertado. Eles poderiam ter dito assim, não, não quero saber disso. Tipo, Santa Terezinha, olhando para Santa Terezinha, ela poderia ter dito não, né? Mas ela quis dizer sim. O Tolkien também poderia ter dito não, né? Na guerra lá, não, tá todo mundo aqui corrompido mesmo, né? Tá todo mundo se matando aqui, então vamos matar mesmo todo mundo. Logo já acabou tudo, o mundo tá perdido mesmo, niilismo, né? Vamos, não tem nada não, esse negócio de igreja. E, no entanto, ele lutou e venceu, né? E estamos aqui até falando dele, né? Inclusive, eu acho essa jornada dele muito interessante, esse itinerário dele. Heróico mesmo, porque assim, eu fico pensando, se fosse eu, será que eu conseguiria ter essa grana dele, essa força que teve, né, de passar por duas guerras, ter uma família, quatro filhos, problemas, né, e mais problemas, ser professor universitário. E a luta, a cruz dele mesmo, diário. Para a gente adicionar nessa rotina que você está citando. Chegar de madrugada, ir no fundo da casa, pegar a pena e começar a escrever um livro que todo mundo tá, ó, nem aí com ele. Hã? Ficar até 2, 3 da manhã, sendo que você vai acordar cedo e vai à missa com seus filhos amanhã cedo. Não, isso é interessante. Sim, perfeito. Aí Muito você acha do sacrifício. ponto de vista saudável, natural, não faça isso, você vai estar se matando, você tem que dormir. Não, cara, o tempo que eu tenho isso, eu vou fazer isso, senão eu não faço, nunca vai existir. Sim, sim, perfeito. Muito bem, muito bem. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, e aí eu queria fazer uma proposta para vocês, né? Como a gente combinou lá no grupo, hoje, 1º de maio, iniciando o mês da Virgem Maria, né? Vamos terminar a nossa reunião com ela. E aí, qual era a proposta que eu queria fazer? Não sei se o Vinícius vai conseguir, porque ele está ainda terminando o Hobbit, né? Não conhece tantos personagens femininos, né? Mas eu queria que cada um de nós dissesse qual personagem feminino que você acha que tem relação com a pessoa da Virgem Maria, com a figura dela, né? E por quê? O que é que você percebe de semelhante nessa personagem com a pessoa de Nossa Senhora, né? Lembrando que o Tolkien ele disse uma vez
numa carta a, deixa eu só pegar aqui rapidinho, a Robert Murray, era um sacerdote, né? Ele diz assim: acredito que sei exatamente o que você quer dizer com ordem da graça, e é claro, com suas referências à Nossa Senhora, sobre a qual toda a minha própria pequena percepção da beleza, tanto em majestade como em simplicidade, é fundamentada. Aí ele continua, né, dizendo que O Senhor dos Anéis é, obviamente, uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Mas ele diz que toda a noção dele de beleza está fundamentada em Nossa Senhora, né? Onde é que você vê esta beleza, né? Em alguma personagem e onde é que você consegue fazer esse paralelo, tá bom? Quem quiser começar, pode começar. Posso começar, pessoal? Bom, o Tolkien, ele está falando de Galadriel, né? Eu acho que é a primeira resposta e talvez a única que a gente possa dizer. A gente pode tentar enxergar alguns outros pontos. Eu, para ser diferentão, eu falaria a Rosinha, do Sam. Porque eu falei, essa resposta ninguém vai dar. Mas vamos a Galadriel, né? Eu acho que é por toda a reverência e a noção de pureza que todos os personagens têm perto dela, né? As pessoas chegam e a luz, o olho dela, o brilho da luz tem resplandecente a luz das árvores, né? Toda essa questão de não é um ser qualquer. Eu acho que esse é o ponto principal que quem está lendo O Senhor dos Anéis tem com a Galadriel, né? Pode até gostar ou não. É até interessante que na Sociedade do Anel, no filme em específico, é até meio. é, Tem umas cenas assim que te assustam, né? Caraca, é uma criatura meio poderosa mesmo, né? E é até meio que de terror, assim, em alguns pontos. Eu acho que é muito disso. É uma criatura superior e merece, assim, uma certa admiração. Eu acho que é admiração. E aí a humanidade do mundo real, né? Acho que o que Tolkien espera é que a gente tenha a mesma reação que o Gimli teve, né? Em pedir o. Poxa, não, vamos lembrar. A primeira vez que eu penso sobre isso, ele é um anão, ele poderia escolher, se ele quisesse, qualquer outro presente. E ela deu um monte de armas das melhores para os outros companheiros do anel. Ele poderia ter pedido um super equipamento, uma coisa, porque ele é um anão, né? Tem toda essa parte bélica. Não, é muito louco, gente. É muito louco. Ele pede fio de cabelo dourado dela. É até meio feminino isso para um anão, né? Pedir uma coisa dessas. E é extremamente chocante quando isso acontece. Eu lembro que eu estava lendo e falei, meu Deus, o que é isso, cara? E isso dá o tom de quem a Galadriel é. Quem até agora não conseguiu entender o que ela é, agora entendeu. Quem estava lá perto dela, essa foi a reação. Quanto à resposta da Rosinha, brincadeiras à parte, né? Eu vou fundamentar a minha resposta agora. Eu acho que é simplesmente essa questão de, vamos pegar do Sam, por exemplo. O Sam, ele já gostava dela, né? Sempre gostou dela e tudo mais. E aí ele passa por todos os apuros e as altas confusões. E ele acaba voltando porque ele estava pensando nela o tempo todo, né? Então, a Rosinha lá, tal. Pô. Eu acho que essa seria uma resposta, entendeu? Já que sua pergunta foi qual o personagem, eu falei, ué, tem outro além da Galadriel? Eu falei, vou falar Rosinha, então. É justamente por causa disso. Ela estava sempre na cabeça do Sam. E aí eu passo para vocês agora. Boa, boa essa resposta do Eduardo. Quando se fala da Galadriel, eu vejo que o Tolkien coloca nela coisas muito fortes que a gente consegue fazer uma associação assim de cara, né? Eu lembro daquela luz que o Frodo recebe, né? Para haver luz nos lugares mais escuros. E aí a gente vai vendo todo o ensinamento da igreja, né? Que vai trazendo Nossa Senhora, como essa que vai trazendo luz em meio às trevas, né? Nos momentos de aflição, nos momentos de choro, nos momentos de desespero.
Então, ela é a dos desamparados, ela é a Nossa Senhora das Lágrimas, ela é a do socorro, né? Então, quando a gente para ver também, né, todo o caminhar da Galadriel, né, nas três eras, ela é, por si só, muito majestosa, né? Mas esses pontos, assim, né, da reverência, que aquilo que o Eduardo foi falando, eu também concordo, que são pinceladas de Nossa Senhora que Tolkien deu ali. Mas eu também, quando eu fui descobrindo, né, na revisão, que aquilo que o Júnior foi falando, né, que beleza, o belo, o harmonioso, o feminino tem a ver com Nossa Senhora, eu vou olhando para todos os personagens, principalmente aquelas personagens onde ele dá ênfase de pureza. Por exemplo, acho que é quando Beren encontra a amada, que ela tá lá cantando e dançando, e aí ele vai descrevendo ela, né? E aí ele descreve as características dela, da, dos olhos, do cabelo, da pele, nananã, mas ele descreve que é um encantamento porque dela vem uma pureza, uma singeleza. E ele faz isso com algumas outras personagens também, né? Quando ele descreve é, isso, quando ele descreve a beleza feminina que tem a ver com a pureza. Eu acho que nesses momentos são prováveis que, pelo menos na revisão, Tolkien lembrou, né? Daquela pureza que é intocada e que atrai os olhos dos homens, que é a pureza que vem de Nossa Senhora. Então, não me. Agora, eu acho que na Galadriel ele disse assim: não, vou colocar mais do que algo escondido, né? Vou derramar sobre a Galadriel algo mais, que fale sobre Maria. Mas eu acho que as personagens, as grandes personagens onde ele vai narrando, né? Essa beleza e essa pureza são personagens que trazem, né? Nossa Senhora como pano de fundo. O Vinícius está no Hobbit. Não lembro se no Hobbit tem alguma personagem feminina. A gente Porque conversava é no tal de começo da reunião, Eduardo. Eu estava dizendo para ele que eu não lembrava de ter um personagem feminino no Hobbit. Pois é. Acho que nem no Não, final, né? Em momento nem, nenhum. eu acho que no É um livro momento muito nem. fascista. Mas você quer, Vinícius, falar de alguma ou que você ouviu falar, que você pensa? A única referência que eu tenho aqui é do Aragorn e da Arwen. Por que Arwen? Assim, no caso, assim, vocês falam da Galadriel, eu tô aqui boiando, né? Tô entendendo nada. Aí vocês estão aqui, eu tô tentando associar aqui, não tá associando nada, né? No caso, eu consigo associar Dario por causa do Tolkien, né? O Tolkien, ele se casou com a Edith, e se eu não me engano, foi por causa da Edith que ele fez o Aragorn e a Arwen, apesar dele se considerar um hobbit, né? Só um homem mortal. Na Mas, assim, verdade, ele comparou o amor deles com Beren e Lúthien, que é um primeiro casal entre elfo, né? Elfa e homem. E mais Aragorn Beren e e Arwen Lúthien, são um eco de Beren e Lúthien, né? exato. E eles reproduzem, né, de certa maneira, a história deles também. sim. Aí, assim, falo da pureza do coração, aí eu acho que isso aí é o conceito mesmo, chave mesmo, e da humildade, né? Porque, assim, no caso, ao longo do filme, né, também, e ao longo não do Senhor dos Anéis, né, mas no filme o Aragorn, ele tem tentações também, né? Não é uma coisa assim, não, é tudo aqui perfeito, né? Eu acho que é Elmi, né, que aparece para ele e tenta ficar com ele, só que ele, não, o coração dele tá na árvore, né? Até eu acho que mandaram recentemente um meme no grupo, né? Foi até em inglês, né, que eu me lembro, acho, do meme que colocaram lá, que ele tava perguntando, as estrelas é bonita, e sabe quem também é bonita? Aí ela achou que ele ia falar que era a Elmi, ele falou, na árvore, né? Assim, no que se refere a Arya, é como se ele conseguisse ter uma fidelidade tão grande a ela por causa da pureza do coração dela. No caso, assim, ela tem essa questão de ser guerreira, né? Mas, assim, eu vou aprimorar melhor a palavra. Uma guerreira contra as corrupções que pode aparecer ao longo da história, né? Aí, no caso, assim, sempre que tentava, eu vou usar o mesmo termo da linguagem filosófica, objetificar ela, né? Ou então reduzir ela, né, a só um objeto,
não conseguiam ficar com ela, mas aí o Aragorn, como entendia que, no caso, ela não era um objeto, era no coração mesmo, e aí por isso que ele conseguiu, né, eu acho que no final do filme, né, no Retorno do Rei, né, a se casar e tem lá o casamento e tal. Mas assim, foi um casamento complicado, por isso que eu tô dizendo, né, que é muita virtude mesmo, porque assim, se fosse um homem comum, né, por assim dizer, provavelmente ele teria desistido ali no meio do meio do caminho, né? Não, aqui vamos aqui pelo caminho mais fácil, né? Tá muito complicada essa daí, né? Ela tá exigindo demais de mim. E ele, no entanto, ele foi lá Ela e é disse assim, super não, elfa, né? ah, fica exatamente, ó, ele me É, lembrou, é muito complicado. eu sou só um homem mortal ainda, ela é uma élfica, né? Tá muito complicado aí pra mim, eu vou vazar mesmo aqui, sei lá, vou tentar fazer outra coisa. Ele, não, eu vou ficar aqui mesmo, né? E eu acho, assim, e essa luta que ele fez contra ele mesmo, só foi fomentada por causa dela, creio eu. Por causa que se não tivesse um princípio assim transcendente nela, né? Porque ela é élfica, né? Ele não teria conseguido ficar, porque se fosse só questão mesmo de homem mortal, no fim das contas iriam ficar dizendo assim, ah, mas a gente é homem mortal mesmo, né? Então vamos fazer aqui qualquer coisa mesmo. Mas é por ele lembrar dela, não, mas tem alguém que é superior, que está num plano superior. E o que é que eu vou fazer para conquistar esse plano superior, né? Aí isso motiva ele a vencer ele mesmo e conseguir, né? Aí nesse sentido, né, a virtude principal, acho que eu vejo assim, é difícil, né, falar de Nossa Senhora e botar assim uma virtude única, né? Mas ela era muito humilde e sempre conservava as coisas simples mesmo no coração, né? E aí isso deixou ele em choque, né? Assim, o Aragorn, por assim dizer, né? Porque assim, pô, é grande, a grandiosidade dela tá no escondimento, então. Só porque ela faz coisas simples, faz coisa comum, sei lá. Ela ajuda a família, né? Eu tô fazendo uma analogia assim mais simples, né? Mas assim, o simples que é o extraordinário, né? Porque até voltou lá no Dom Rafael Liano Cifuentes, né? A família vai mal, a sociedade vai mal. Aí ela fazia. E ele cooperou com isso, no caso, né? Eu não sei se eles tiveram filho, porque eu não sei prezar, porque eu não li O Senhor dos Anéis, né? E nem a história tão pouco. Quem? O Aragorn? O Aragorn e a Arya, não sei se eles tiveram Teve, filho. teve sim. E aí, pois é, e que é Ele fruto, aparece, né? inclusive, lá no filme. Na visão que Arwen tem do futuro, ela vê o filhinho dela correndo para os braços do Aragorn. Não Do... sei se você lembra dessa página, dessa parte do Ah, sim, filme, sim, né? sim, lembro. Então é Lembro, o sim, sim. Aldarion. Aquele ali é o primeiro filho deles, né? O Aldarion, vai ser o regente, né? Após o rei Que o Elessar Aragorn. morrer, aí ele assume o trono. Pois é, eu creio que assim, aí, como é muito denso o assunto, né? O próprio Papa João Paulo II tentou explicar ele na teologia do corpo. O Tolkien, agora eu digo assim, o Papa tentou explicar na teologia do corpo, na minha responsabilidade, o Tolkien viveu na vida, né? Porque tudo que os problemas que o João Paulo II consegue jogar na minha responsabilidade e na teologia do corpo, eu consigo ver na analogia da literatura do Tolkien perfeitamente, né? Assim, não só na literatura dele, na vida dele, né? Porque era muito complicado mesmo, assim, ali na guerra, né? Poderia ter muita facilidade e ele se manter ali firme também, né? Tinha que ter um propósito maior mesmo por trás, não tinha como ser só, não, eu tô aqui pelas minhas próprias forças, uma espécie de pelagianismo, né? Não, eu vou me salvar por mim mesmo, né? Não preciso da graça, não, só a minha natureza aqui, eu sou forte, eu vou conseguir tudo. Aí ele confiou tanto assim na natureza, não, na graça, né? As duas andando junto, e ele conseguiu, né? 55 anos de casado, é isso? Se não me falhar a memória, o Tolkien com a Edith Brett, foi 55 anos, continua. Não, não Por E, aí. e a, também não lembro. pois é, e aí eu, por 55 anos, ele não participou desse problema que está vigorando hoje em dia do divórcio. Ele conseguiu se manter fiel, né, mesmo assim, em mortificação, mas eu acho que, sobretudo, ele saiu, não é nem mortificação mesmo, mística mesmo já, né, ele passou muito pela ascese, né, a vida dele foi muito sofrida, e no fim, ele até, se eu não me engano, ele morre só 2 anos depois, né, a esposa dele falece primeiro, né, e depois ele não aguenta, 2 anos já morre logo, né, então, assim, e não quis saber mais Motivo de ninguém. igualzinho.
é comum, né? Quando geralmente uma pessoa muito próxima falece, a outra ela começa a morrer de tristeza, né? E isso eu peguei do Senhor dos Anéis. Qual que é a doença? Não há doença, é a tristeza. É o elfo que ficou cansado e tá indo para Valinor. É a única explicação que tem, assim, que vem à minha cabeça. É algo realmente bastante profundo, porque não tem uma doença, assim, né? O Júnior, ele sabe muito mais sobre a mente humana, né? Não Sim, tem muita sim. explicação. Pois é, Antigamente se chamava de melancolia, né? É uma coisa meio depressiva, meio emocional, meio espiritual misturada ali que fazia a pessoa cair. pois é, então, foi como se a inspiração de tudo que ele fez mesmo foi por causa que, olha, eu me casei com a Edith, até mesmo ele fala nas cartas, né? Eu não li muito as cartas dele, a única carta dele que eu li foi uma quando ele foi, eu acho que tá até no site do Padre Paulo Ricardo, é uma carta que ele fala sobre o casamento, é uma carta extensa mesmo, ele vai dando vários conselhos só sobre o casamento pro filho dele que ia se casar, que eu não sei precisar, o Christopher Tolkien foi o que ajudou, né, no Silmarillion, e um virou padre, né, e o outro se casou, e teve a Priscila Tolkien, foi correto? O padre é o primeiro, o John Tolkien. Pois é, aí quando ele vai dar o conselho, ele vai falando lá sobre o casamento, ele não, ó, é companheiro de naufrágio, não é coisa não é uma coisa assim, essas histórias aqui que a gente faz aqui, né? Não, é uma luta diária mesmo. Ele foi, assim, bem real, né? É o Pra, Christopher que se divorciou, não é, Júnior? O Christopher Tolkien se divorciou e o Tolkien ficou extremamente triste com isso daí, cara. Eu acho que foi, não lembro Pena. bem. Não conheço bem a história dos filhos do Tolkien, né? Não pois lembro é, se aí houve. eu sei que ele escreve uma carta completa falando sobre um companheiro de naufrágio na nossa moderna sociedade, né? E ele vai explicando ali com muita lucidez o século, né? Porque ele participou. E aí eu vejo que precisamente é isso. Ele conseguiu viver o casamento dele até o fim, porque ele foi bem heróico, mas não porque assim, não, eu me acho, né, o tal e tal. É porque ele confiou mesmo assim na graça, né? Porque assim, claro que ele teve luta interior, né? Não dá para dizer assim que foi assim, não, foi uma cor muito fácil, né? Eu ia na rua e tal. O Tolkien, eu acho muito interessante, porque ele é muito sincero quando ele escreve as cartas dele, né? Não é uma coisa assim que ele fala assim, não, nossa, foi maravilhoso o dia hoje. Eu me lembro que a primeira carta que eu li dele foi até ele na infantaria, né? Que ele fala assim, olha, eu fui na casa de fulano de tal, ela é um terror, né? Ele era super sincero, assim, né? Ó, eu fui ali, armaria, é super colérico, eu queria sair logo da casa, né? Por isso, eu acho que ele até diz assim, é um hobbit mesmo, né? Porque ele era bem simples mesmo, tipo, ele chegava no canto, não gostei, vou voltar para casa. E ele até diz na carta, né? Eu vou correr para ler o Shakespeare, né? Ele mandou uma carta para Edith, né, dizendo assim, não, tá uma confusão assim o mundo, eu vou correr aqui pro meu livro, né? E eu acho que precisamente ele se interiorizou muito, se interiorizou tanto, né, que ele conseguiu passar algo para as pessoas, né? Por meio da literatura dele, por meio de Nossa Senhora, né? Enfim, por meio da arte, desse vasto mundo literário dele, né? Dessas referências infinitas quase, né? Infinita de fato, né? Porque é Nossa Senhora, né? Muito bem. Eu vou falar brevemente aqui da minha referência, né? Vocês falaram aí da Arwen, da realeza, né, do sacrifício. Ela faz o sacrifício, né, no final do Senhor dos Anéis. Ela cede o lugar dela, né, para Frodo ir para Valinor, né? Aí falaram de Galadriel, da realeza. A gente podia citar Erin também, né, o espírito indomado, guerreiro, né, a mulher que destrói o Nazgûl, né? Mas eu vejo referência na Varda, que é uma dos Vala, que é a esposa de Manwë, né? Que aí eu vou ler brevemente aqui só umas frases que o Silmarillion fala sobre ela, e se você, assim, fechar os seus olhos, você vai ver Nossa Senhora, né? No que o Tolkien narra, né? Sobre ela. Então, lá no Silmarillion, na página 52, diz assim: Com Manwë habita Varda, Senhora das Estrelas, que conhece todas as regiões de Ea. Grande demais é a beleza dela, para ser declarada nas palavras de homens
ou de elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu rosto. Na luz estão o seu poder e o seu regozijo. Das profundezas de Ea, ela veio ao auxílio de Manwë, pois Melkor ela conhecia desde antes da criação da música, e o rejeitou. E ele a odiou e a temeu mais do que todos os outros que Ero fez. Manwë e Varda raro se separam e permanecem em Valinor. Aí mais lá adiante diz assim: de todos os grandes seres que habitam neste mundo, os elfos têm Varda na maior reverência e amor. De Elbereth a designam e chamam seu nome das sombras da Terra-média e o alevantam em canção ao surgir das estrelas. Para mim, aqui é uma descrição poderosa, né, de Varda com traços de Nossa Senhora, né? E para mim me toca muito. É inevitável, né, lembrar da Virgem Maria com essas palavras com que Tolkien descreve Varda, né? A gente poderia falar de Melian também, né? A esposa de Fingol, que é uma das Maia, né, que se casa com um elfo. Ela também tem características parecidas, né, com Nossa Senhora. Então, é impressionante, em todas essas personagens femininas, Tolkien pintou um aspecto, né, de Nossa Senhora, mas para mim, Varda, ela é um dos mais claros, tanto que é o que Frodo chama quando ele entra na caverna de Laracno, né? Ele usa a luz de, de Arendil. Ele cita o poema Aia é Arendil, né? Tem um restinho lá que eu esqueci, mas o livro fala que ele também chama por Varda, né? Em outro momento ele vai chamar por Varda, usando a luz de Arendil, né? Então, para mim, ela claras referências aí à Nossa Senhora, né? O poder de Nossa Senhora, o poder de intercessão. Mas eu gostei muito, pessoal. Muito obrigado pelas contribuições, viu? Pessoal, se me permitem fazer um breve comentário aqui sobre esse tema, né? É algo realmente muito bonito a forma como o Tolkien trata as mulheres em cada uma de suas histórias. É impressionante. Toda a pureza e a reverência, né? Toda a beleza, a pureza em si da mulher. Acho que não existe uma outra mulher citada em Tolkien que ele trata como se fosse um cachorro ou um igual ao homem. É sempre algo que está num pedestal. É bastante bonito isso, né? Algo que a gente podia refletir um pouco mais na nossa vida, né? Como a gente trata as pessoas, tá? Não, porque tem muita gente que fala assim, não, porque mulheres tem que tratar como se fosse um amigo e tal. Peraí, poxa, mas existe uma certa reverência, né? Uma reverência humana, um respeito diferente. Esse era o meu comentário aqui, porque é de fato impressionante a forma como ele escreve. E ele pegou isso da história dele, né? Da mãe, na forma, né? Como a mãe viveu, como provavelmente o pai tratava também a mãe, né? Então, e a forma que ele aprendeu, ele vai usar com Edith, né? A futura esposa. Então, Tolkien, ele tinha uma herança familiar também muito forte em valores, né? Então, muito bem, pessoal, vamos finalizar a nossa reunião, né? Já estamos aqui com mais de 1 hora e meia de reunião. Muito bom, né? Aí eu queria combinar o que com vocês, né? Nossa próxima leitura, Contos Inacabados. Estou com o meu aqui, ó, do lado. Não sei se vocês já têm aí o de vocês, né? Ah, o Eduardo é o classicão, viu? Vivi o teu é esse mesmo do Eduardo, né? Isso, A capa do Ulmo, Encontrando Tuó. o lindo presente. Ai, foi, né, Vivi? Gente, eu encontrei a Vivi Foi. ano passado num retiro que a gente foi juntos lá em Fortaleza. Aí eu dei para ela de presente os Contos Inacabados. Eu tava doida para começar a ler, graças a Deus chegou o momento. Aí eu queria combinar com vocês de nós lermos nesse mês de maio, lembrando que a nossa reunião de hoje foi pelo mês de abril, tá? Então a gente vai ter outra reunião no final do mês. Nós lemos a primeira parte, tá bom? Dos Contos Inacabados, nesse mês de maio, tá? Você pega lá o índice, tem lá a primeira parte, tem vários temas, e aí a gente lê
Para a gente se encontrar, vamos logo deixar aqui marcado, como tradicionalmente acontece, né, na última terça do mês, dia 28 de maio, tá? Última terça-feira do mês, dia 28 de maio, a gente conversa sobre a primeira parte dos contos inacabados. Combinado? Muito obrigado, Combinado. viu, pela presença de cada um. Vivi, Eduardo, uma grande alegria lhe ter, Vinícius. Muito obrigado. E no mês que vem, se Deus quiser, mês que vem não, final do mês, a gente se reencontra para conversar sobre os contos inacabados, ok?